Olá, olá! Boa noite, sejam bem-vindos à nossa nova série para ser mais feliz na vida. Vida que significa vitalidade, individuação, significa desenvolvimento e significa amorosidade. Seja bem-vindo, Felipe! Todos esses movimentos, né, de vitalidade, interesse, desenvolvimento e amorosidade é o que compõe todas essas lives que vão ser realizadas de hoje até dia 29 de outubro. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. Oi, Aninha, bem-vinda! E hoje a gente vai falar sobre vitalidade, o corpo como veículo de emoção, como veículo de sentimento, como que a gente constrói o nosso bem-estar físico, emocional, psicológico através do nosso corpo. Você sabe? Eu não sei. E a gente vai conversar então hoje com duas pessoas, né? A primeira pessoa é a Lívia Ramalho. Olá, Ju! Olá, Valesca! E ela vai falar pra gente sobre a experiência que ela tem do seu corpo como um canal de várias emoções e vários sentimentos, né? E ela faz um trabalho hoje chamado Felicidade de Peso. E depois eu vou falar com a Ana Paula Porte. Olá, Kelly. Ah, você chegou, Lili. Seja bem-vinda. Já vou te puxar pra cá, hein? Visual novo, cenário lindo. Obrigada pelo cenário lindo. Olá, ó, meu Deus do céu! Olá! O que é isso? Hoje ela Tudo bom? Boa noite! Oi? Não ouvi agora, tá baixo, peraí. Você tá japonesa hoje. Ah, eu sou dessa, já fui até confundida uma vez, você acredita? Você sabe que assim, a música que eu tava tocando agora, ela chama. Ai, quer ver, ó? Chama Um Corpo no Mundo. Interessante. Então, e aí ela tem a seguinte estrofe: eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar é: eu sou a minha própria embarcação, sou a minha própria sorte. Lindo. E eu acho que Lindo. tem bastante a ver com a nossa conversa, né? Mas eu quero começar com você se apresentando. Você falando quem é a Lívia Ramalho, quem é, de onde vem, o que pensa, o que não pensa. Fica à vontade, a live é sua. Primeiro eu queria agradecer você, Rodrigo, esse amigo querido, talentoso, que eu admiro tanto. Esse cara criativo e que escreve textos maravilhosos. É uma inspiração para mim. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito mesmo. E essa pergunta da apresentação, assim, eu vejo uma Lívia, assim, que gosta de gente, que é muito comunicativa e que gosta de ouvir histórias e que gosta de contar histórias e de se conectar com as pessoas, assim. Então, meu corpo me ajudou a me conectar mais ainda com as pessoas. Assim, eu vejo que a minha história com dor, né, com sofrimento e com um olhar mais, com aprender um olhar amoroso para mim, eu me conectei mais e me reconectei com esse propósito de estar com as pessoas. Então, eu acho que isso ajuda a resumir um pouco. Você acha que você já era uma pessoa que gostava de gente? Ou você, na verdade, ou foi, na verdade, a sua história que fez você gostar mais de gente? Quem nasceu? As duas coisas. Então, eu vejo na minha história eu sou filha única, né? E eu. Ai, que lindo! Dois sentimentos positivos, gente. Aproveita. A gente já maravilhoso. Lindo. Eu tô amando esse coração aí. Você é filha única. Cheio de brilho. Sou filha única. E aí eu sempre senti a necessidade de estar com as pessoas. De estar perto. E até me levou a ter uma certa carência, porque
eu queria estar muito perto, porque eu estava sempre sozinha com os meus pais em casa, né? Então, isso já teve essa vontade de estar perto de pessoas. Só que aí, eu como na minha história, assim, fui muito pragmática, vai passar um trem, tá, gente? Tá bom. Eu sempre fui muito pragmática no início, assim, né, adolescência, então eu era muito prática e objetiva. E aí, minha formação, eu fui escolher algo que fosse mais próximo de uma ciência natural, uma ciência pura, que é a farmácia. E aí, esse meu lado comunicativo de pessoas, eu fui dando uma atrofiada, assim, nesse sentido, porque eu tava ali mais vendo fórmula, vendo medicamento, como é que age no corpo, né? Então, eu não tava usando tanto essa habilidade no meu trabalho, por exemplo, né? E a minha história com o meu corpo fez eu me reconectar com essa vontade de comunicar e essa vontade de estar com as pessoas. Porque você está falando muito da Lívia pragmática, da Lívia racional, né? Se você tivesse que contar a sua história a partir de um olhar de sentimentos, de emoções, como que você faz essa linha do tempo da Lívia menina, Sim. da menina, da adolescente que jogava, que praticava esporte, da menina que um dia aconteceu alguma coisa com ela teve um desconforto, e aí, a partir disso, ela tem uma obesidade, né? E que daí, a partir daí, tem que fazer uma bariátrica. Como que é essa história de sentimentos que costura a sua... até esse momento da bari? Sim. Eu começo com uma criança muito amorosa, né? E muito ligada com sentimentos e até muito expressiva, assim, chorona, de explosão, inclusive, de mostrar o que sente, né? Não talvez entendendo tanto o que sentia, mas mostrando isso. Aí eu fui crescendo, a gente vai colocando algumas máscaras, né? Eu me senti incomodada, inclusive, de chorar muito. Era uma coisa que até pouco tempo me incomodava muito, porque muitas pessoas ligam à fragilidade. Depois, com o vôlei ali, naquele momento, eu aprendi a competir, eu comecei a me sentir um pouco mais segura, mas tinha medo também ao mesmo tempo, porque a autoestima era muito construída baseada no olhar do outro sobre mim. Tá. E nesse período, eu era uma mulher padrão, né? Eu tenho 1,78 e eu devia pesar entre 59, no máximo 63 quilos. Então, uma mulher muito magra. E ainda assim, a distorção de imagem fortíssima, né? Então, assim, a minha relação com o corpo estava sempre com uma insatisfação, com um sentimento de preciso melhorar. Preciso correr atrás desse padrão sem sentido, né? E ainda que muito magra e padrão, né? E que tinha os olhares, né, masculinos e que gostava desse olhar de ser admirada, né? E que a autoestima achava que era fortalecida, mas na verdade estava cheia de inseguranças. E aí, nessa busca sem sentido, né? Eu decidi tomar um medicamento para emagrecer e o rumo da minha vida mudou completamente. Eu tive um problema grave de saúde, né, mental. Perdi a sanidade, chegou ao ápice de perder a sanidade por um tempo. Assim, eu tinha lucidez e percebi que estava perdendo a sanidade, não ficava nervosa e comecei a dormir mal, foram vários sintomas que chegaram nesse de achar que as pessoas, eu sabia o que as pessoas estavam pensando de mim e normalmente eram pensamentos depreciativos. E tudo isso por conta da questão da relação com o corpo, né? Foi o que começou tudo isso. E a partir dali... que é onde vai minando sua vitalidade, né? Totalmente, totalmente. E além disso, com o tratamento, com a recuperação, eu comecei a engordar de fato, né? E também mudei estilo de vida. Não foi só o tratamento, não foi só essa recuperação, né? Claro, eu era uma atleta e comecei a ficar sedentária, comecei a comer mais, comecei a mudar estilo de vida. Cheguei à obesidade mórbida. E nesse período do ganho de peso, foi outro período muito doloroso, que foi você se ver mais fora do padrão e invisível. Eu me sentia invisível. Eu não tinha esse olhar do outro sobre mim, né? E às vezes era um olhar até de recriminação, né? Então, assim,
infelizmente, a gente vive numa sociedade que enaltece o corpo magro. Então, eu me vi... Pode falar. Eu não usei a expressão, eu falei que você ficou obesa, mas porque eu não sabia, e acho que é importante a gente falar sobre expressões, né? De como a gente se fala, como a gente fala com as pessoas. A expressão obesidade mórbida é uma expressão que quem é obeso mórbido, ele se incomoda em ouvir isso. Como que a gente fala com alguém que você sabe que ela tem uma obesidade mórbida? Sim. Então, a obesidade mórbida é uma classificação, né, da medicina que você, a partir do IMC 40, você tem obesidade mórbida, você é classificado como obesidade mórbida. IMC é o índice de massa corpórea, que é uma relação entre a altura e o peso. Tá. Então, acima de 40, você está com obesidade mórbida classificado pela medicina. Em relação à expressão ser, tem toda uma discussão, né? A discussão da gordofobia médica, a discussão se a obesidade de fato é uma doença ou se ela está atrelada a comorbidades. Então, essa é uma discussão bem profunda mesmo. No meu caso, eu falo que foi uma desconstrução também, ao longo de todo esse processo que eu sofri. Eu era uma pessoa extremamente gordofóbica, né? Eu não queria ser gorda. Eu tinha ojeriza. Eu cheguei a odiar o meu próprio corpo. Então, assim, quando eu era magra e durante o processo de ganho de peso e gorda, ainda gordofóbica. Eu acho que inclusive, eu ainda possuo traços, inclusive, porque a gente está numa sociedade que é muito gordofóbica. Então, eu gosto muito daquele termo que tá em moda agora, que é eu sou uma gordofóbica em desconstrução, né? Eu acho que é por aí, assim. Porque é uma desconstrução diária. Tá, mas a minha pergunta é o seguinte. Quando eu vou tratar... Porque eu não falei agora... então, e você e a Lívia, ela foi uma obesa mórbida. Eu falei, ela chegou na obesidade. Porque eu não sabia se a expressão obesidade mórbida era uma expressão correta. Tá tudo bem, até para quem só... Porque às vezes a pessoa não gosta. Então, eu não sei te dizer como é que é isso para os movimentos que são mais militantes, assim. O que eu entendo é que tem essa questão da obesidade não ser tratada como uma doença para alguns grupos. E tem o outro extremo, que é a gordofobia médica, que é de fato você atrelar todo o problema de saúde à obesidade ou à gordura. E aí isso é também outro problema. Mas em relação à obesidade mórbida em si, eu não sei dizer, assim. Eu não me incomodo, porque era uma classificação que eu via como médico. Bom, então, a gente tá falando... o meu som tava baixo, mas aqui agora eu vim pra perto. Ah, tá. Tá bom. Porque eu tava longe. Ó, você viu que deu um close agora? Vi, ficou... Gente, e ele tá lindo, né, gente? Eu amei esse cabelo, para. Eu queria abusar do cenário, né? Minha casa é muito grande. Não, tá lindo, eu amei. Vamos voltar aqui. Vamos. Então, uma criança cheia de afeto, com uma adolescente que descobriu ali depois a competitividade, mesmo assim insegura, até que num dado momento que estava insegura, começou a tomar medicamento para ficar mais padrão ainda, aí teve um fiozinho desencapado, aí ela começou então a engordar, chegou na obesidade mórbida, e aí como que é o momento de você falar assim, cresce, vou fazer uma bariátrica? Como que é esse momento? Sim. Pois é. Nesse eu vou voltar um pouquinho, que é a questão do ganho de peso. Eu tive esse sofrimento grande, mas eu comecei uma terapia, porque eu estava me sentindo muito mal, né? Eu estava me odiando, eu não acreditava em mim, eu não tinha segurança e nem confiança no que eu era. Eu não tinha identidade comigo. Era como se eu olhasse no espelho e falasse, essa não sou eu. E isso é muito grave, isso é muito triste, assim. Então, eu precisei de terapia, que foi fundamental na minha vida e minha rede de apoio também, claro. E aí, durante esse processo da terapia, ainda gorda, ainda obesa, eu comecei a enxergar minhas potencialidades. Eu comecei a me fortalecer. E isso foi fundamental para eu entender que eu sou uma pessoa amorosa, que eu sou uma pessoa que estuda, que é inteligente, que é esforçada, que realiza, além da minha estética. E eu comecei também a desconstruir a beleza
de uma forma de me enxergar bonita naquele corpo. Isso foi muito bacana, isso foi um processo muito bonito, assim. Ai, que legal. Só Isso é que, legal. sim, e ainda obesa. Só que a saúde gritou. Como eu nunca tinha sido gorda, eu fiquei um período ali de uns 6, 7 anos, eu estava com dores nas articulações, andava poucos metros, eu já tinha muita dor. Eu estava com a apneia gravíssima, que é você ter paradas respiratórias ao longo do sono. Eu tinha quase 2 por minuto. Então, assim, eu era uma bomba relógio. E além disso tudo, eu sofria com as tentativas frustradas de perda de peso. Então, assim, era assim, eu me fortalecia, eu caía, eu fortalecia, eu caía. Então, assim, foi um processo bem doloroso, que a terapia psicológica foi fundamental na minha vida. Para me enxergar mais forte. E aí, para decidir para bariátrica, foi um período de mais ou menos uns 2 anos. Não foi fácil, porque é um procedimento cirúrgico, né? Tem seus riscos. É um procedimento que você, no meu caso, eu tirei parte do meu intestino e parte do meu estômago. Então, não é uma coisa que você vai lá e faz, né, de um dia para o outro. Foi um processo longo de falar, minha saúde, eu não estou conseguindo, né? Eu estou num ponto que eu só ganho peso e minha saúde está gritando. Em 2 anos, eu decidi, me cerquei de bons profissionais e me muni de muitas informações, segui perfis parecidos com o que eu estava passando para me ajudar. E faz quanto tempo que você fez a Bari? A Bari, né? Faz um ano. Bariátrica. Faz 1 ano e 7 meses. Foi em fevereiro de 2019. Tá. E aí, a expressão vivacidade significa qualidade do que tem vida ou vitalidade, força, vigor. Em que momento, então, você, depois da Bari, ou então nesse processo, que você encontra a sua vivacidade? Porque vivacidade, ela vai além da questão do corpo, né? Sim. Com certeza, com certeza. No meu caso, foi logo depois que eu fiz a bariátrica, ainda obesa, né? Porque você começa a perder o peso paulatinamente. É claro que é um procedimento que faz você perder mais rápido no primeiro ano. Mas foi logo depois da cirurgia, assim, que eu tive uma complicação e tive que ir para UTI. Pra dar uma ajudada. Pra né, dar uma complicada no negócio. Se não tem emoção, por quê? Pra que ser fácil? Mariana, tem que ter uma emoção. Mas assim, mas logo depois que foi resolvido, em 1 semana mais ou menos, eu tava em casa. E aí eu olhei pra mim, gente, eu tô viva. Eu tô viva. E isso me deu muita força, assim, pra me conectar com. Primeiro, fazer todo o procedimento certinho, né? Tem todo o cuidado, né, pós-operatório, tem dieta líquida, tem por 30 dias. Tem toda a questão psicológica, que a gente tem que ter um acompanhamento. Então, assim, mas eu tava feliz. É muito bacana, assim, me emociona, porque foi um resgate de vida mesmo. É uma decisão para mim que me encheu de vida. E me trouxe vários outros aspectos positivos. Não em si a bariátrica, mas esse meu posicionamento perante a vida, assim, né? Então, é muito bacana. Na minha experiência, é isso. Oli, antes da gente falar do seu projeto Felicidade Peso, que eu adoro esse nome e eu acho que ele tem tudo a ver com várias coisas, existe a sua experiência, ela de uma certa forma, ela segue um padrão das pessoas que chegam à obesidade mórbida ou não? São diversos caminhos que levam a Roma. Não, com certeza são diversos caminhos, né? Cada ser humano é único, né? Integral, assim, são várias histórias, várias bagagens. O que eu acho que pode ter em comum é que a gente vive nessa sociedade que enaltece o corpo magro, e isso é muito opressor. Isso faz com que a gente busque medidas loucas, né, como eu fiz, para você se encaixar num padrão sem sentido nenhum. E faz a gente ter uma relação que não é nada saudável com o nosso corpo, com a nossa imagem, com a nossa autoestima.
isso mina as nossas forças, isso mina a nossa vitalidade. Então, assim, o que eu posso dizer é que muita gente sofre com isso, com a estética, com a autoimagem e com a autoestima. E isso a gente precisa falar sobre isso, sabe? A gente precisa trazer esse olhar mais amoroso pra gente, e essa consciência um pouco mais clara do que a gente é, além não só do corpo. O corpo também, o corpo faz parte. Mas além do corpo também. Porque um dos meus propósitos nessa série de lives, né, é um pouco desfocar a história da felicidade para lugares mais presentes e que talvez menos óbvios para quem fica falando de felicidade o tempo inteiro, né? É começar a falar de lugares que são mais contundentes, para a gente começar a tirar vendas dos nossos olhos mesmo, né? Sim. Eu acho que o primeiro lugar da gente falar é o nosso corpo, porque ele é o templo de tudo, né? Que a gente faz. Ele é o nosso grande veículo. Então, se a gente não tem uma relação digna, de dignidade com o nosso corpo, de amorosidade com o nosso corpo, né? E até a própria sociedade tem uma relação de dignidade com todo o processo aí. É a nossa energia vital, né? É o que nos move, né? É a nossa existência aqui nesse mundo, do jeito que a gente conhece, é pelo nosso corpo, né? Pelos nossos sentidos, a nossa movimentação, né? E a gente odiar essa movimentação, esse veículo, você imagina o que a gente não fica vulnerável, né? Porque é um ciclo vicioso, né? Assim, por mais que eu me nutra de muitos sentimentos positivos aqui, quando eu olho para cá, eu tenho um desconforto que gera minhas adrenalinas, meus cortisóis, e que também eles têm efeitos físicos no corpo, né? De ajudar a reter, exato, de inflamar, enfim. E aí, como que nasce, como floresce nessa primavera da vida o felicidade de peso? Essa é uma pergunta incrível, né? Porque, assim, justamente esse nome nasceu com toda essa história, né? Porque o Felicidade de Peso, ele nasce com essa vontade de fazer as pessoas terem a sua força de volta, sabe? Essa vontade de fazer as pessoas se perceberem fortes, se perceberem capazes. E especialmente as mulheres, né? Eu tenho esse olhar porque é a minha história, é o meu lugar de fala, assim. Então, ele nasce com essa crença de que a gente pode ser mais feliz se fortalecendo. E tendo é um programa, né, de autoconhecimento para a gente crescer e se perceber capaz. Se perceber autônomo, né, e com uma autoestima mais fortalecida. Mas esse programa, como que ele funciona? Ele é individual, ele é em grupo? Ele engloba o quê? Como que funciona esse Paranauê? Esse Paranauê, ele pode ser tanto uma mentoria individual quanto uma mentoria em grupo. E ele tem alguns módulos, né? Primeiro a gente começa com as forças, conhecendo as forças, né? As forças de caráter. O referencial teórico dele é basicamente a psicologia positiva e a teoria U, né? Que é essa tecnologia, né, de transformação. Me conta o paralelo, a gente está com tempo. Me conta o que tem de teoria U. Me avisa aí, me avisa, senão eu vou falando. Não, eu quero que você me conte, porque a gente tem tempo. Eu quero que você me conte o que tem de teoria U no Felicidade de Peso, que eu não sabia. Tem, porque a teoria U, ela traz esse olhar para dentro, né? E você precisa, e ao mesmo tempo que você vem para a fonte, você precisa se retirar, né? Você precisa, eu lembro sempre da frase de Saramago, né? Que é para você ver a ilha, você precisa sair da ilha. Parece muito transcendental, e às vezes pode ser também, né, gente? A gente é integral, mas assim, tem esse olhar para o autoconhecimento, para fortalecimento da autoestima, para relacionamentos mais positivos e para a gente ter esse olhar com um propósito, você descobrir qual vai ser a sua melhor versão, né, para te ajudar nisso. E às vezes a gente negligencia esse olhar para a gente, né, esse olhar para o nosso autocuidado, para o nosso
A gente acha até que é egoísmo ou que é uma coisa que a gente tem que fazer depois, e a gente sempre vai deixando de lado. E esse é o problema, né? Quando a gente tá forte, a gente tá fortalecido, a gente começa a se conhecer, tudo vai fluindo melhor. E ele tem, aqui, ó. Obrigada, Ana Maria. Que é um nome incrível mesmo, e o projeto é incrível. Mas enfim, mas ele tem um tempo de duração. Sim, tem um começo, meio um fim, ele como que... Exatamente. Lá, se eu quiser, ele vai... imaginar, se eu quiser amanhã, Lívia, eu quero fazer um Felicidade de Peso. Eu sou uma pessoa elegível a fazer a Felicidade de Peso? Ou só são pessoas que estão ligadas à bariátrica? São pessoas que... Não, qualquer pessoa pode fazer o Felicidade de Peso, qualquer pessoa. Eu tenho esse interesse maior, né, assim, por conta da minha história, para ajudar mulheres. Tá. Porque eu acho que a gente está um pouco mais vulnerável, mas hoje a gente percebe que os homens também sofrem com estética, com peso e tudo. Só que eu acho que esse padrão é mais opressor para as mulheres ainda. Mas qualquer pessoa tem o direito e o dever de ser mais feliz. Então, realmente, qualquer pessoa é elegível para o programa. Mas então é um programa de... Desculpa, mas não é necessariamente uma pessoa que está elegível à bariátrica. Não tem que ter obesidade, não tem que estar acima do peso, não, é para qualquer pessoa. E em relação ao programa, são 7 encontros, né, por semana, semanais, né, são 7 encontros semanais, em 7 semanas a gente termina, e aí a gente tem alguns módulos depois, só para uma continuação, meio que um resgate, para saber como é que tá, para ter um olhar assim de continuidade, de sustentabilidade, exatamente. Mas a ideia é que seja mensal e depois 2 meses, depois trimestral, só para ter uma linha, um fio condutor. Mas o programa em si tem 7 semanas. Porque a ideia, então, é fazer como se fosse uma supervisão, né? Exato. Perfeito. Uma vitalidade para continuar, interna, emocional, mental e física, para continuar seguindo adiante. Exatamente. E assim, não existe mágica, né, Rodrigo? A gente fala aqui de uma felicidade muito séria, né? De uma felicidade que não invalida sofrimento e que a gente sabe que a gente vai ter obstáculos na vida, que a gente vai ter desafios, mas é uma felicidade que é real, é uma felicidade que a gente pode construir e que, apesar de os desafios acontecerem, a gente vai se fortalecendo e aprendendo a ser mais resiliente, né? Então, é complexo, assim, é uma coisa diária, mas que a gente pode ter mecanismos que nos ajudem, né? A grande ideia de convidá-la aqui para esse bate-papo, e ser a primeira, né, dessa nova safra, exatamente para a gente conseguir mostrar a importância da gente... Segunda temporada. Oi? Da segunda temporada. Né? Uhum. Da gente conseguir falar sobre a vulnerabilidade, né? Como existe vitalidade na vulnerabilidade? A gente só consegue encontrar nossas forças no momento em que a gente se desnuda e se coloca disponível para a gente encontrar essas coisas todas. Então, eu queria, para a gente começar a se despedir, mas eu queria que você falasse sobre isso e a importância dessa descoberta, né, da força da vulnerabilidade, para você também ter conseguido virar essa chave e caminhar o seu caminho. Olha, eu acho que não quero glamorizar sofrimento, não é essa a ideia, óbvio que não, a gente sabe disso. Mas quando a gente sofre, a gente tem uma conexão com a gente, assim, que naquele momento talvez a gente não enxergue tanto. Mas eu acho que abre portas para a gente, traz oportunidades para a gente se conectar com o que é mais humano, né? Com a nossa fonte, né? O que a gente quer, o que a gente é, o que a gente acredita. E no sofrimento, eu acho que a gente se conecta mais profundamente com esse humano. E quando a gente se conecta com esse humano dentro da gente, a gente se conecta com o humano fora também, sabe? E quando a gente tem essa vulnerabilidade, a gente mostra essa vulnerabilidade, as pessoas se conectam, porque podem não ter sofrido daquela forma que você sofreu, mas se conecta com algum sofrimento que em alguma medida já passou ou que viu alguém passando. Isso é muito forte, né? Isso é muito visceral, assim, muito empoderador.
quando a gente tem esse olhar para se resgatar, né? Então pode ser muito benéfico esse processo, né? E eu acredito muito nisso. E eu acho que foi muito isso que aconteceu comigo. Com os meus processos de sofrimento, eu consegui me enxergar além. E enxergar o outro. Eu guardo uma frase que eu ouvi na primeira temporada, que foi o seguinte: as dores, elas ensinam e as forças nos motivam, né? Então, que todo o seu aprendizado ajude a transformar muitas vidas, né? A levar felicidade de peso, cheio de vitalidade para muita gente, né? Gratidão. O pessoal pode seguir a Lívia no @liramalho. Também tem o Li Ramalho. O que mais tem? Não, é mais o Li Ramalho mesmo. Os outros são mais para eu ter a minha marca ali, mas é o Felicidade de Peso, né? Mas é o Li Ramalho. Tudo tá lá. Eu tenho conteúdo gratuito, ajudo muita gente. Faz o merchan. Por favor, e qualquer coisa, se vocês não, mas tô brincando. Sala, gente, agradeço demais. Oi? Agradeço demais quem estava aqui com a gente. E agradeço você, seu lindo, lindo, lindo. Beijo. Agora vamos ver a Ana. Eu não vi Obrigada. A Ana, gente. Qualquer coisa eu te trago de volta. Vê aí se a Ana tá aí, senão a gente bate papo. Beijo, amor. Beijo. Ana, cadê você? Ana Paula Porte tá aqui, de Brasília. Eu saí de Brasília. Oi, Pachequito. Eu já estava aqui desde o começo, por isso que você não me viu entrar. Eu não estava te vendo, Valesquinha. Agora é o seguinte, eu saí de Brasília e agora eu tenho a Ana aos meus pés. Literalmente, né? Porque eu moro no 7º andar, ela mora no 6º. Então, ela está aos meus pés. Você sabe que você me tirou uma dúvida enorme. Eu estava aqui perguntando onde será que a Lívia tá, que tá aquele calor de manga, sem manga, sem nada. Eu falei, aqui tá um frio, mas já esclarecemos essa parte. Meu amor, seja bem-vinda a essa live para ser mais feliz na vida. Hoje a gente falando de vitalidade, sobre corpo. A Lívia falou sobre esse processo de vitalidade, perda de vitalidade, resgate da vitalidade, né? E agora eu vou falar com você. E eu quero saber o que... Primeiro, eu quero que você se apresente para as pessoas entenderem por que é que você está aqui, meu chuchu. Vamos lá. Bom, estou aqui porque, primeiro de tudo, eu e o Rô, como ele disse, né? Estamos aqui um ao pé do outro, conectados. Meu super amigo, vizinho, estamos aqui juntos, falando, assim, sempre de várias coisas, né, Rô? Sim. E, bom, eu trabalho com psicoterapia somática, eu sou mestre em neurociências, especificamente na área de conexão mente-corpo, e fui bailarina minha vida toda também. Então, corpo, emoções e autoconhecimento, tá assim, é um conjunto todo que forma o que eu sou e o que eu faço hoje. O seu combo, né? O seu combo tá no corpo. Meu combo tá no corpo, é. Gostei dessa frase, ficou bonitinha, não ficou? Em que momento você descobre o teu corpo como manifestação de arte? Que momento que você tem essa... Olha, o meu corpo. Vamos lá. Ia pensando assim, eu na verdade, acho que é um pouquinho ao contrário, sabe? Eu não entendi o corpo como a manifestação da arte, mas a arte como um caminho para o corpo. Fale mais sobre isso. Posso? Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso, né? Eu fiz balé desde pequena e foi uma coisa muito natural para mim. Às vezes eu tendo a pensar que eu já nasci com isso, porque não tem uma explicação assim de aonde que veio, da onde que saiu essa ideia da dança, né? Eu acho que eu já nasci dançando desde os 4 anos de idade e e não era um desejo da minha mãe ou qualquer coisa assim, era uma coisa muito minha mesmo, né?
Mas eu tenho uma lembrança, quando eu estava com 8 anos de idade, e a minha professora de balé falou assim, tava lá, todo mundo de frente para a barra, pezinho de bailarina, né? Pé de patinho, assim. E ela falou, vê se o seu joelho está alinhado aqui entre o seu dedão do pé e o outro dedo. Aí, imediatamente, toda a criançada olhou para baixo. E aí ela falou, não é para olhar, é para sentir. Que massa! E essa é a primeira lembrança que eu tenho da sacada de que jeito a gente organiza e percebe corpo, que não é olhando de fora, é olhando por dentro. E isso, assim, essa fala dela para mim, lá quando eu tinha 8 anos de idade, ela vem se confirmar cada vez mais, né? E agora se confirmando, eu diria aí, de conteúdo científico, a importância que isso tem. E aí a gente vai trombar em tudo ali que a Lívia estava falando também, né? De o quanto socialmente a gente está treinado a enxergar o corpo de fora para dentro. A gente olha o corpo de fora, nossa referência é o corpo visto de fora. E esse fala muito pouco, né? Então, a gente pode aprender como que a gente escuta e vivencia o corpo por dentro. E eu diria que esse foi aí o caminho que a arte me ensinou. Porque como a minha arte, no caso, era a dança, e aí o instrumento é o próprio corpo, para mim a arte foi um veículo de conexão, mas assim, muito profundo, de conexão, num lugar muito interno. E aí eu fui entender que a arte, não só no conceito e nas filosofias e nas falas das pessoas, a arte é um caminho de conexão. Mas então, de conexão. Lá atrás, né? Então, uns 10 anos atrás, quando você começou. Quando eu tinha 5 anos. Aí, né? Você traz esse insight da questão de perceber o corpo de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Só que daí, quando você vai fazer balé e vai se apresentar, vai fazer o pas de deux, o plié, coisa e tal, neste momento você já tinha um olhar para o corpo como veículo de cuidado ou teve o seu momento só artista, bailarina? Vamos lá. Lá atrás, porque gente lá atrás tá contando um histórico grande, né? Vamos combinar. Tô aqui para organizar. Eu quero que eu tava babando. Tava babando na nossa história, não, babando de emoção. Tipo, não é babando de dormindo. Mas vamos lá, me conta. Vamos lá. Eu, a maioria do tempo, eu diria lá atrás, no começo, com 8, 10, 15, acho que talvez com 15 anos, eu tive uma clareza mesmo desse lugar, do tamanho dessa possibilidade de expansão de consciência através do corpo. Tá. Foi isso. A fala certa, eu diria que é essa, assim, a expansão de consciência através do corpo. Eu tive isso porque eu vivi isso no palco. Eu não sabia que isso era possível e nem estava buscando isso oficialmente. Eu acho que eu não tinha uma clareza em palavras do que eu estava buscando. Mas eu acho que também aí eu tive uma sorte de ter professores dentro da dança que, mesmo que intuitivamente ou não, eles conseguiram ensinar que a dança não é a construção estética em si. Né? Que a construção estética... Exatamente. Muito bom. Não é essa construção, que essa construção ela é um reflexo do que você consegue encontrar dentro de você. E, inclusive, a construção estética em si, ela pode ser de diversas formas. E essa é a grande beleza no sentido arte. Né? A arte te dá instrumentos para você organizar de diferentes jeitos aquilo que você consegue encontrar dentro de você. E eu diria que qualquer caminho que vai ao contrário disso é um caminho que tá pobre, sabe?
Tá pobre, porque não a gente precisa estar disponível, né, para mergulhar na gente mesmo, mas a partir dessa disponibilidade é totalmente possível. E A independente dificuldade de dentro para fora. Sim, Se não sem é de dúvida, dentro sempre. para fora, é pobre. Não, eu não, tava falando que qualquer caminho. Exato, qualquer caminho. É que é o seguinte, Sorry. é o seguinte, eu só estava resgatando, porque existem algumas frases que são tão importantes, não é que eu não entendi, são coisas tão importantes que eu acho que é legal de resgatar, né? O que você está falando. Qualquer movimento Não vale. que seja de dentro para fora, ele vai ser pobre, porque ele não vai ser sustentável, né? Ele não vai ser sustentado. Exato. É exatamente isso. Inclusive, sabe aquela fala que a gente vê assim, às vezes você vê uma apresentação e ela não chega, não bate, tipo assim, não pá nada. E a maioria das vezes isso acontece, né? Que infelizmente a gente tem essa cultura social de que o desenho do corpo, ou a estética vista por de fora é a que ela é a finalidade em si, mas na minha opinião ela não é a finalidade, assim, o fim, na verdade, aquilo ali é só um meio do caminho. Menina, Né? a gente foi para um lugar que eu não imaginava. Olha só o que você está falando. Você está falando para mim agora o seguinte. Você está falando da expressão do corpo como movimento artístico, que às vezes a pessoa pode ter a técnica mais precisa, mas se ela não tem esse movimento de dentro para fora, ela só fez movimentos, ela não fez arte. E isso cabe também para a vida no processo terapêutico, correto? Psicoterapeuta, neurocientista. Sim, e é isso mesmo, né? Porque o que acontece? Que lindo. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, né? Mas o que a dança tem a ver com neurociência? O que uma coisa tem a ver com a outra? Como assim bailarina e neurocientista? Né? E se a gente pensar só externamente, parece que não tem nada a ver, né? Mas aí quando você vai estudar a neurociência, a princípio ela está estudando o comportamento humano, né? Então é um campo científico que estuda tudo muito integrado, ele é super amplo. Mas comportamento humano, ele é o que a princípio? Ele é uma organização de movimentos dentro do sistema psiconeurofisiológico, tá? Neurofisiológico. Psiconeurofiziológico. Inclusive, é um consenso, né, que quando surgiu a mente foi a partir de uma organização de movimento, quando o cérebro conseguiu ter uma organização mais consciente de movimento, né? Então, e a gente tem, então mesmo, que quase que são sinônimos, comportamento e movimento. E movimento não só aquilo que a gente está acostumado a entender como movimento, como deslocamento do corpo. Mas dentro do corpo está acontecendo um zilhão de movimentos. Cada célulazinha está pulsando do seu jeito. Então, a minha célula, sei lá, do rim tem um tipo próprio de pulsar, que é diferente das minhas células cardíacas, né? E cada uma, dependendo da sua função, ela pulsa de um jeito. Quando eu altero o pulso de uma dessas células, eu gero uma desfunção orgânica. Se o meu coração começar a bater muito rápido, eu aumento a minha pressão. E a cabeça, que também dispara várias coisas, ela faz os nossos movimentos internos do corpo também terem movimentos muito distintos. Fala mais sobre isso, porque agora eu só soltei para você, porque você que é a mestra e que é doutoranda da neurociência. É que eu só achei muito legal isso, né? Porque quando o movimento não é só o movimento daqui, tem um movimento daqui que é interno e que ele acontece no interno do interno. Interno do interno, é isso aí, interno do interno. Vocês entendem que quando eu estou falando de para ser mais feliz na vida e trago esse assunto vitalidade com uma pessoa que passou por uma bariátrica e uma bailarina que é mestra em neurociência, é porque a felicidade, ela
em tese, ela pode ser alcançada, né? Ela pode ser alcançada por todos, mas ela demanda um movimento interno. Não é uma coisa que você pega de uma árvore e começa a mastigar, né? Sim. Eu até não vou esquecer de voltar nessa história do movimento aqui interno do interno, mas até na sua pergunta lá atrás, que você me fez sobre o cuidado, né? Quando a arte vira cuidado, eu diria que a arte em si, ela não vira cuidado, mas o contato com o corpo é o cuidado em si. Mas como isso apareceu na minha vida? Eu, com 16 anos, eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1, que é diabetes juvenil, né? Aquela que é dependente de insulina e tal. Então, vamos lá, já dançava desde os 4, né? E agora, eu tenho 43, então a gente está falando nesse naipe aí de tempo, né? Então, novinha, um bebê praticamente, né? E aí, esse diagnóstico com diabetes que me trouxe, assim, uma montanha-russa emocional, com isso, e eu experienciei na pele o quanto toda a parte da fisiologia comprometia a minha parte emocional e quanto a parte emocional comprometia diretamente a minha fisiologia, a ponto que não importava se eu tomava insulina ou não, a minha glicemia não baixava. Se eu tivesse ansiosa ou deprimida, isso fisiologicamente falando, hoje para mim é fácil de explicar. Aí, assim, explicar naquela época também não era tão difícil, mas a questão é o que a gente pode fazer com isso? E essa resposta foi a que eu não sosseguei, enquanto eu, de ordem prática, não consegui responder. Lá atrás, eu busquei diversas terapias e fui atrás de conhecimento e tal. E de ordem técnica, eu até descobri. Mas na prática, eu não encontrei algo que realmente me ajudasse a eu perceber como eu funciono e como eu podia fazer para funcionar diferente e não ter tantas variações de ordem emocional junto com essa questão glicêmica. Então, o meu trabalho hoje, ele vem com essa construção. Ensinar, né? E é um processo de psicoterapia somática, sim, né? E não existe uma linha só desse trabalho, mas o meu foco é ensinar você como que você pega essa informação do seu corpo, de dentro, ensina sua mente a escutar essa linguagem com uma clareza racional. E aí você pode modificar aquilo que não está funcionando para você. Modificar emocional, física, racionalmente e atitudinalmente. Porque quando a gente vai falar de vivacidade, eu entendo que a vivacidade ela depende de um alinhamento desses fatores. Né? Da parte mental, racional, física por dentro, física por fora, toda a parte relacional, afetiva. Tudo isso, essa vivacidade é um alinhamento de todas essas instâncias, né? Enquanto o meu corpo está aqui, porque o corpo, gente, está full time, assim, o tempo inteiro, microsegundos por microsegundos, mandando informação para o meu cérebro. E isso constrói a minha mente. Então, eu estou falando aqui, a gente pode falar isso de várias formas, mas a minha mente é a leitura que o meu cérebro faz de todo o resto do meu corpo. Isso é muito bom. Porque quando a gente... Olha só, é uma explicação linda isso. Porque quando eu mudo o meu corpo, meu movimento manda informações para o meu cérebro que faz com que minha mente interprete a coisa de uma outra maneira. Por isso que eu preciso mudar os meus comportamentos para mudar os meus padrões. É isso? É mais ou menos mudar na verdade, a mudança de comportamento, ela vai ser o reflexo dessa mudança de pulso. Tá. Eu estou falando, tá? Tá. A gente vai mudar o movimento. Olha, vamos lá. Isso, porque é o seguinte, isso é bom, porque você começa a falar do seu trabalho, entendeu? Como que funciona o seu trabalho? Porque eu acho que é o seguinte, o meu caminho que eu desenhei com você
era a gente falar como que a neurociência chega na sua vida. Então, de uma certa forma, você já falou para mim como que ela chega. Chega chegando. E aí, agora, é como que as pessoas elas podem se apropriar do seu trabalho, de conseguir fazer uso do seu trabalho, como que funciona isso? Então, a gente está nesse lugar agora, que eu mudo o pulsar. Sim! Vamos... E é isso aí, tudo conectado, né? E quando eu estou falando de pulso, eu estou falando de movimento. É fácil a gente entender isso, né? Pensando na questão respirar. Cada vez que a gente está respirando, a gente está expandindo e retraindo. Expandindo e retraindo. Indo para fora, em direção ao mundo, e voltando para dentro, em direção da gente mesmo. Né? E isso, como o próprio universo, de forma meio contraditória e paradoxa. Porque quando eu inspiro, eu trago coisas para dentro de mim. E, ao mesmo tempo, o meu sistema como um todo expande em direção... A minha borda vai em direção ao mundo e o mundo entra dentro de mim. Sim. E passa lá por todo um monte de células e metabolismo todo. A hora que eu expiro, eu chego perto de mim, porque eu murcho, e coloco para o mundo algo que saiu de mim. E se eu altero esse movimento, eu altero a minha percepção. Né? A gente pode fazer aí, respira rapidinho. Se a gente ficar assim um tempo, a gente vai perceber as coisas em volta diferente. Sim. Se eu congelar também e endurecer tudo, eu percebo tudo de forma diferente, percebo o meu corpo diferente. Se eu ficar muito duro, eu percebo menos o chão, eu me sinto menos estável, menos capaz de andar, e tudo isso é a leitura que a minha mente está tendo de mim. Usando aqui o exemplo que eu criei, duro, sem chão, se sentindo incapaz de andar e instável. Aí eu me imponho uma decisão. Será que eu escolho fazer direito ou filosofia? Enfim, qualquer coisa assim. E aí, o meu sistema emocional, vamos lembrar que a parte emocional ela é mais primitiva. A gente acredita mesmo que a gente está funcionando e tomando decisões racionais. Mas a verdade é que a gente está sendo gerenciado por toda a parte emocional. Então é mais ou menos assim, se o meu cérebro está entendendo que eu não tenho estabilidade, minha capacidade de andar é muito pequena, e eu estou prestes a cair, ou eu não sei dar um passo para frente, eu não tomo decisão nenhuma. Eu não consigo, porque a minha mente entende e ela vai criar essa narrativa de que não vou prestar direito, que o vestibular é muito concorrido, é difícil, eu não sei isso. Qualquer justificativa, qualquer uma, que faça com que eu não vá. Porque a realidade, o nome certo disso seria a realidade somática do meu corpo, não tem chão, pouca possibilidade de andar e instável. Agora, se eu estou duro demais e eu aprendo o que tudo isso significa no meu sistema, na minha interpretação e no meu banco de memórias, né, que vão fazer eu ter um comportamento de não vou, né? Ou eu vou e no meio do caminho eu faço uma autossabotagem. Tá tudo certo, é o que vai acontecer. Né? E é bom a gente nem se culpar por isso, porque a mente está fazendo o papel dela. Ela não vai deixar você andar se o seu cérebro entender que você não pode. Né? E a gente sofre. Né? Sofre porque a gente não consegue atingir a expressão do ser, né? No sentido de conseguir alcançar aquilo que a gente está buscando enquanto existência. Mas, enfim, sem viajar tanto aqui na fala. Eu quero te fazer uma pergunta, meio que para a gente associar com o nosso papo da Lívia, porque agora, porque minha cabeça fez umas sinapses muito sinapsentas agora. Por exemplo, porque quando a gente muda, então assim, de um jeito muito crasso, e depois você corrige, se for tão necessário assim, quando eu mudo o movimento do meu corpo, eu mudo minha pulsão, que daí eu mudo minha mente, certo? Certo. Agora vamos imaginar o seguinte, uma pessoa que ela faz bariátrica. Eu estava vendo que 50% das pessoas que fazem bariátrica, elas engordam, e tem uma porcentagem imensa de pessoas que fazem bariátrica e elas voltam para o mesmo peso delas anterior.
Que tem a ver, e aí eu quero que você elabore melhor isso, que eu vou falar de um jeito bem raso, o quanto que tem as pessoas, que assim como tem o bailarino que tem o movimento preciso, mas ele não fez de dentro para fora, eu posso fazer a cirurgia mais perfeita no meu corpo, né? Como que funciona isso nesse movimento? Nesse movimento todo, né? Vamos lá. Ai, gente, olha, isso aqui dá assunto para muita live, porque a gente vai fazendo vários links. É que a gente está falando com gente leiga, para a gente conseguir falar de um jeito muito... Sim. Né? Vamos lá. Né? Então, assim, 20% é o quê? Que volta para mais do peso, volta ao peso anterior ou mais. Então, 50% engorda e 20% volta para o peso de organismo ou mais. Então, a gente tem uma porcentagem muito grande, né? Que não adianta eu só operar, eu tenho que mudar o meu pulsar e a minha mente, né? E aí é onde entra tudo isso, né? Vamos lá. O organismo, e vamos pensar um pouquinho na gente como um corpo, tá? Sem a parte racional, como se a gente não tivesse consciência. É um organismo no meio de um sistema de vida, né? Então, por exemplo, se eu sou um bebê, eu tenho a necessidade biológica de ser acolhido, porque isso traz uma sensação de segurança e isso depende da minha sobrevivência. Tá? Então, a gente está falando de sensação e afetividade. Se por alguma razão, em algum momento, isso faltou para mim, e eu estou sentindo que eu preciso buscar contato, e eu faço algo na minha vida que me dá essa sensação, por mais que seja uma sensação falsa. Tá? E o que pode ser, por exemplo? Sei lá, de repente eu cresci, eu estou adulto, mas essa sensação minha de necessidade de contato com o outro, que isso me traria uma sensação de segurança, ela está muito exacerbada e pouco compreendida. Então, dentro do meu cérebro, o registro de memória é o mesmo registro que estava lá atrás. Eu me sinto inseguro se eu não sinto que eu estou buscando contato. Só que aí, de repente, eu vou ser invasivo com as pessoas, eu vou buscar e as pessoas vão se afastar de mim. E aí, isso é bem um processo aí que está muito... É óbvio que a gente nunca pode generalizar, mas de ordem somática está muito linkado com a questão da obesidade mórbida. Essa necessidade de aproximação e... Vamos lá, só para não embaralhar tudo. A necessidade de aproximação e só que 3 minutos. Necessidade de aproximação que a gente tenta resolver de forma enganada, né? O que eu estou falando aqui? Minha mente traduz como, eu quero ter mais amigos, enfim, de várias formas, mas a necessidade do meu corpo é ter contato, tá? Se sentir com limite e se sentir seguro. Tá? Por alguma razão associou na minha mente que quando eu vou atrás das pessoas, isso me dá essa sensação. Mas, em um dado momento, eu fazia isso e as pessoas se afastavam. Então, eu parei de tentar me aproximar também. E só que o meu corpo continua com esse desejo. O meu organismo continua com essa necessidade. Mas eu aprendi que quando eu me aproximo, os outros se afastam de mim. Ou seja, esse processo de invisibilidade que é tão presente, é isso, a pessoa se invisibiliza. Nossa, gente, muito bom esse assunto. Cabe realmente mais de umas 15 lives. A gente tem 1 minuto e 30. 1 minuto e vamos tentar. Aí, ó. Eu não me aproximo, mas o meu corpo fica com essa necessidade. Então, o meu organismo, enquanto uma inteligência simplesmente biológica, célulazinhas, começa a dar um jeito de expandir e ter a ilusão que a minha borda está chegando perto dos outros. Engordar, inflar, inchar é um jeito de conseguir isso. Só que não. Quanto mais a minha borda chega próximo dos outros, mais massa eu crio de distância entre o meu centro e o outro. Então, o meu corpo está tentando ir, acreditando que está indo, mas a sensação é de afastamento. Mas ninguém ensinou para ele está fazendo isso de uma forma irracional e eu também não estou percebendo. Racionalmente. Então, pensando no processo terapêutico, falando aqui numa linha somática, seria
a pessoa compreender esse mecanismo e começar, daí são várias coisas, né? Organizar racionalmente o que precisa ser feito para realmente conseguir contato. Acabou. Como Amor, ela se eu organiza achei isso? lindo. Eu quero agradecer a todos. Amanhã tem live, a gente vai falar sobre